Olá, alunos! Eu sou Kelly, professora de Geografia, e a nossa aula de hoje será sobre a distribuição da população brasileira. Então, vamos olhar aí esse mapa. Então, esse mapa da densidade demográfica, ele está mostrando como é que está distribuída a população brasileira por quilômetro quadrado. Então, vamos lá. A região brasileira que apresenta a maior densidade demográfica é a região sudeste, ou seja, existe aproximadamente 94,04 habitantes por quilômetro quadrado. Isso quer dizer o quê? Que existe muita gente para pouco espaço, né? Então, como você já deve ter estudado em séries anteriores, né? Terem estudado também os motivos pelos quais a região sudeste é a região que apresenta o maior número populacional, então isso vai significar, vai implicar nessa densidade demográfica. Depois da região sudeste, nós temos a região sul, que apresenta 51,4 habitantes por quilômetro quadrado. Então, também tem uma região que tem uma superpopulação. Já outras regiões apresentam uma densidade demográfica mais baixa, como é o caso da região norte, por exemplo, né? Então, vocês podem observar aí no mapa que a região norte, ela apresenta 4,65 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, o seu espaço, né, o espaço territorial dessa região, ele é pouco habitado. Então, analisando todas essas regiões, nós podemos concluir que a distribuição da população brasileira no nosso território, ela ocorre de forma desigual, por N motivos, por N fatores que vocês devem ter estudado já nas séries anteriores. Então, nós temos aí um quadro que mostra, né, a população brasileira em números. Então, depois vocês podem analisar cada estado aí e a sua população, né? Mas dentro desse quadro, nós podemos destacar, por exemplo, o estado de São Paulo, né, o estado de Minas Gerais, que apresentam, né, o maior número, né, populacional. O estado de São Paulo, por exemplo, tem uma população de 46.289.333 habitantes. Já o estado do Acre, que é o nosso estado, por exemplo, ele apresenta uma população de 894.470 habitantes. Então, daí a gente pode ver a diferença, né, populacional que existe entre um estado e outro. Depois vocês podem analisar com calma cada estado aí e o seu número populacional, tá bom? Então, vamos lá seguir. Então, os brasileiros atualmente exercem um grande fluxo migratório, ou seja, se deslocam de uma região para outra, de uma cidade para outra, né? Tanto internacional como nacional. Então, nesse processo, é importante salientar o quê? A diferença entre emigração e imigração. A imigração é a saída voluntária do país de origem e a imigração é o ato de estabelecer-se em países estrangeiros. Acerca das migrações externas, o significado está no fluxo de pessoas que saem do seu país para viver ou mesmo visitar outro país, né? Geralmente para países desenvolvidos. E as migrações internas, elas se caracterizam pelo deslocamento populacional que se realiza dentro do mesmo país, dentro de uma mesma região, do mesmo município ou do mesmo estado. No Brasil, cerca de 40% dos habitantes residem fora dos municípios que nasceram. Então, a gente vê esse deslocamento intenso da população brasileira. Então, os fluxos migratórios no Brasil estão voltados principalmente para os nordestinos, que eles saem, né, em direção à região sudeste e à região centro-oeste principalmente, né? E ele é difundido entre os imigrantes do sul, que saem em direção às regiões centro-oeste e norte, né? Então, como você estuda a história da região norte, por exemplo, você estuda bastante essa questão da vinda das pessoas do sul do país para ocupar as terras da região norte. Então, esse processo deve-se aos agricultores gaúchos que procuravam essas novas áreas de cultivo que elas tinham um preço muito mais baixo em relação às terras lá do sul do país. Vocês podem observar nesses mapas aí que eles mostram esses fluxos de migrações, né, entre a década de 1960 e 80 e entre
1990 em diante, vocês podem observar que o fluxo ele vai mudando, né? Então as pessoas vão se deslocando para regiões diferentes, que elas vão buscando áreas, né, mais prósperas, terras mais baixas, né? Por exemplo, na década de 90, você vê um fluxo maior de pessoas se deslocando tanto para a região norte quanto para a região centro-oeste, né? Principalmente pelo o desenvolvimento dessas regiões, né, pelos preços das terras. Então, as pessoas saem em busca de melhorias. E aí vocês veem qual é a origem dessas pessoas? Da região Nordeste e da região Sul, principalmente. É a população urbana vezes a população rural. Então, cerca de 84% dos habitantes do Brasil vivem na zona urbana e apenas 16% vive na zona rural. Só que nem sempre foi assim. Até a década de 1960, por exemplo, a maior parte da população brasileira vivia na zona rural. E essa migração, né, do campo para a cidade, a gente chama de quê? Do êxodo rural, que ela aconteceu de forma muito acelerada, principalmente para a região centro-oeste, com a construção da capital de Brasília. E a distribuição por faixa etária. Então, o Brasil ele é considerado um país jovem, só que metade da população já está entre a faixa etária de 0 a 34 anos, ou seja, a população já está ficando mais adulta, já está envelhecendo. Não somos, né, não somos um país de população mais tão jovem assim. Então, os brasileiros também estão tendo menos filhos, está ocorrendo uma queda na taxa de natalidade e a população brasileira está vivendo mais tempo, né? Ou seja, está ocorrendo um aumento da expectativa de vida por uma melhora na qualidade de vida, por uma melhora na qualidade da saúde, da alimentação, né? Por vários fatores, a população está crescendo, está ficando adulta, está vivendo por mais tempo. E aí nós podemos observar a pirâmide etária. Então, nessa pirâmide, nós podemos observar as faixas etárias entre homens e mulheres. Então, você pode observar que a faixa etária entre adultos, ela está muito mais larga. Então, ela mostra o quê? Que a população brasileira, ela está ficando adulta e ela está envelhecendo. Apesar que aí, entre a faixa de 0 a 4 anos, de 0 a 9 anos, ainda temos uma população muito grande, só que essa população ela está crescendo, ela está ficando adulta e isso, consequentemente, né, daqui a alguns anos, vai aumentar o número de pessoas idosas que estão vivendo mais, que estão tendo uma expectativa de vida maior. E aí, o exercitando. Nós temos aí uma questão que diz o seguinte: embora o Brasil esteja colocado entre os países mais populosos do mundo, quando relaciona a sua população total com a área do país, obtém-se um número relativo muito baixo. E essa relação de população vezes a área, nós damos o nome de quê? Letra A, taxa de crescimento. B, índice de desenvolvimento. C, densidade demográfica. D, a taxa de natalidade. E letra E, a taxa de fertilidade. A resposta correta é a letra C, a taxa, né, de densidade demográfica, que nós vimos, né, no início da nossa aula, mostrando o mapa da densidade demográfica, que mostra o número de habitantes por quilômetro quadrado. E lá naquele mapa nós vimos o quê? Que a região brasileira que apresenta a maior densidade demográfica é a região sudeste. Por quê? Porque lá tem mais habitantes por quilômetro quadrado. E a região que apresenta uma menor densidade demográfica é a região norte, né? Então, por quê? Porque tem um menor número de habitantes por quilômetro quadrado, né? Então, isso mostra que a questão dessa distribuição, né, a questão territorial, há vários fatores sociais, vários fatores políticos que divergem, né, dessa densidade demográfica. A outra questão diz o seguinte: a população brasileira está distribuída de maneira irregular no território. A região do Brasil que apresenta o maior número de habitantes essa aí também é bem fácil de responder, né? Então, qual é a região? Vamos lá. É a região norte? Então, nós vimos lá no mapa
que a região norte, ela apresenta o menor número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, consequentemente, a região norte é a região que apresenta o menor número de habitantes. A região sudeste, será que a região sudeste? Vamos ver um pouco as outras regiões. A região centro-oeste, ela apresenta, né, de certa forma, também uma elevada densidade demográfica, um elevado número populacional. Assim como a região sul e como a região nordeste, que ela também apresenta um número um pouquinho mais baixo, né, de habitantes. Então, vocês já devem saber, vocês já devem ter estudado que a região que apresenta o maior, né, número de habitantes é a região sudeste, por vários fatores. Por ser a região mais desenvolvida, por ser a região mais industrializada, por ser a região mais urbanizada, entre outros fatores. Só que a região sudeste, ela também não apresenta só coisas boas, tem as coisas ruins, né? Tem o maior índice de violência, tem uma deficiência educacional muito grande, maior índice de pobreza, de pessoas morando na rua, de pessoas morando em moradias precárias, né? Então não só são coisas boas, não são só maravilhas, né? Apesar que a maioria das pessoas que passam por necessidades, elas sonham em ir para essas grandes regiões, para os grandes centros, em busca de melhorias. Mas por não ter uma qualificação, por não ter uma boa educação, elas não conseguem as melhores qualificações de trabalho, de emprego. Então vão viver no subemprego, né? vão pedir na rua, vão morar na rua. E isso vai trazer vários problemas de violência, dentre outros, né? Então não são só maravilhas. Precisamos analisar, precisamos estudar, né, cada região, como se dá esse movimento dessas regiões, né? Por que as pessoas se deslocam de um lugar para o outro, em busca de quê? Quais são as melhorias, tá bom? E eu espero, então, que vocês acessem a plataforma Eduque para vocês analisarem melhor essa aula, analisarem essas consequências, né? Exercitar mais e ficar mais por dentro dos assuntos, tá bom? Fiquem bem e até a próxima aula.